Nayara, todo mundo já conhece, que viu a entrevista dela. Quanto tempo faz? Não faz um ano ainda? Um ano. Não, faz mais, gente. Faz mais de um ano? Faz, tem 2 anos. Nossa, 2 anos? Não, há 2 anos não, né? Não, tá doida? Tem, porque eu não era nem... Não, eu tinha acabado de ser eleita. eleita, É verdade, eu fiz, acho que foi em janeiro, dezembro. Isso, eu tinha acabado de ser eleita. Eu tinha um mês de... não, peraí. A Nayara... Foi isso mesmo, você veio passar o... Não, eu estou no meu segundo ano de mandato. Então, a Nayara, é isso mesmo, 1 ano e 10, Não, mas foi acho que janeiro, então no próximo janeiro faria 2 anos. É isso. Isso. Algo assim. Gente, a Nayara, ela é filha do prefeito Fernando Cunha e ela mora, quem não ouviu da outra vez, ela mora na Suécia, certo? E ela é vereadora numa cidade cujo nome... Pronuncia aí. Soretélia. Soretélia. E ela é vereadora pelo Partido Verde lá em Soretélia, é isso. Então ela esteve e ela vai falar pra gente um pouquinho da situação dela, mas está acompanhada aqui também. Aí fala aí agora. A Laila, eu não conhecia você, muito prazer. Prazer. Né? A Laila, e aí, Laila, que você vai ser o quê? Quando crescer? Vereadora, presidente da República. Ou prefeita de Olímpia. Vou guardar esse direito de escolher na época. Escolher quando eu crescer. Eu sou da área do turismo. Que legal. E você trabalha onde hoje? Nesse momento eu não estou trabalhando, mas eu já trabalhei em grandes empresas do turismo lá em São Paulo, né? E estou num momento de decisão de caminho, escolha de caminhos. Escolha de caminho, isso é bom. Mas você não é da geração nem, né? Não, né? Não, certeza? Eu não sei, nem estuda, nem trabalha. Não, eu sou Nara. É melhor ela não palpitar. É melhor você não ter uma versão, uma versão social-democrática da situação. Você não pode ter essa versão, tá? Eu queria saber pra quem que ela puxou. Porque eu tô vendo a Thalita. A Nayara é a Thalita em pessoa. Agora, ela não. Ela, eu acho que ficou meio desgay, assim, ó. Pra quê? Eu acho que... tem... Qual dos seus parentes que você tem mais semelhança? Assim, física ou psicológica, né? Porque tem os dois lados. E eu sou muito parecido com o tio meu, o Neto. Bom. Que aprontava bastante quando criança, então ele é conhecido. Porque a Laila você vê a Thalita você vê a Laila. Idêntica. Mas são irmãs. Agora, não. Ela vem, tem então. certeza que tudo são bem, irmãs? mas irmã parecer com irmã, você não está dizendo. Eu estou dizendo assim, você teria que ter um referencial, alguém, né? Um tio, pai, avô, mãe. Mas quando você vê a Thalita e a Nayara com os meus pais, a Thalita é a cara da minha mãe e eu sou a cara do meu pai. Quando só eu e ela, fala, nossa, elas são parecidas. Mas a Thalita é a cara da minha mãe e eu sou a cara do meu pai. A Thalita? Você tem que ver foto da minha mãe mais jovem, você vai ver que é a mesma cara. Eu tenho vaga lembrança, mas porque nós nascemos há 10 anos atrás. Bom, vamos lá. Nayara, tudo bem, você veio para cá para acompanhar a eleição do seu pai. Isso. Não é isso? Não tem jeito. Não tem jeito. O que você achou? O que você achou? E realmente o filósofo, o sociólogo ali, está certo na avaliação dele? Eu acho que ele está. E na verdade eu acho que está tendo uma mudança enorme aqui política no Brasil e nos Estados Unidos. Se a gente for pensar o que aconteceu nos Estados Unidos agora, que o Trump não se reelegeu com essa tática. Eu tenho, pessoalmente, eu acho que o fake news é um problema para a democracia. Né? É um em todos câncer, os países, né? É um câncer. E assim, não é nos Estados Unidos, não é só no Brasil, é no mundo todo. Na Suécia também, a gente tem o mesmo problema lá. Não nessa proporção, mas tem. Então, a sua avaliação de que a gente está superando isso, eu acredito que ela seja bem acertada mesmo. Bom, e aqui no caso de Olímpia, você ficou quantos dias aqui? Uns 15 dias antes da eleição? Eu fiquei mais, 3 semanas. 3 semanas. 20 dias, mais ou menos. E aí, você sentiu algum momento assim mais pesado? Sentiu a situação... aí você sentiu na pele o que é, né? O que é você ser atacada por um gabinete do ódio, você que eu digo seu pai, né? Na campanha. E você participar de uma campanha onde a pós-verdade impera, né? Então, qual que é a sua avaliação nesse ponto? Então, eu acho... É difícil falar. Fico tentando achar a palavra certa. Mas assim, isso que você está falando é verdade. E eu acho que se gasta muita energia tentando
Contornar o ódio. Exatamente. Ao invés de você trabalhar para a política. Então, as pessoas tentando achar fake news o tempo todo e a gente tentando mostrar o que é a verdade o tempo todo. E assim, você acaba... É muita energia que poderia ser gasta para algo mais útil. E para mim causa um desespero. Porque, assim, é energia que poderia ter sido usada para o povo, sabe? Então, assim... um desgaste. É um desgaste e desnecessário. É esse que é o negócio. Uma coisa que você está discutindo quando você não concorda com uma proposta. Isso não foi nem discutido. Eu discordo da proposta, sei lá de água para toda a população, para os postos. Não se discute isso. Se discute um fake news. O sexo dos anjos. É complicado. E na Suécia é assim também ou não? Não é assim. Não, é bem diferente. Você tem... acho que o nível de escolaridade é maior. Então as discussões elas são em outro nível. Uma diferença gigantesca que eu vi, assim, porque eu fui todos os dias com meu pai nas caminhadas, e a gente conversava com o povo, né, lá. A gente ficava ouvindo, e eu adoro ouvir o que as pessoas estão dizendo para entender a realidade, né? E você vê que tem uma preocupação ainda com o eu, sabe? A pessoa, ela olha e fala assim, o que ela precisa para ela, mas tem pouca preocupação com o público. No social. Muito pouca preocupação. Então, isso deve ser um índice de 90% da população. Então assim, todo mundo... mas como é que vai ser na minha rua, o poste daqui, a rua daqui? Só que ela não entende que, de repente, é a rua... A outra rua, ela também vai caminhar, ela também vai usar o carro dela na outra rua, não consegue ver o todo. E assim, lá na Suécia, eu acho que por ser um país muito mais velho e porque tem um sistema educacional, o socialismo também, que tem o pensamento no grupo, as pessoas raramente vêm pedir alguma coisa pro bairro delas específico, elas geralmente pedem pra cidade. Então isso para mim foi bem um choque, sabe? Mas eu entendo a condição, eu entendo por quê, porque tem muita coisa ainda a ser feita, né, a ser trabalhada. Principalmente na área da educação, né? Porque pelo que você falou mesmo, a grande diferença e o grande problema é educacional, né? A gente tem uma formatação moral no início e depois, se você não aprender a refletir criticamente, você nunca vai nem descobrir quem é você. Então começa daí. Como é que você vai sair do seu próprio umbigo para descobrir o mundo? Não dá, né? Bom, mais filosofia à parte. Daqui a pouco não tem mais nenhum ouvinte, né? Porque eles nem gostam de filosofar os dois, né? Conversando só nós dois aqui, até a Laila e a Bruna vão embora. Vão deixar a gente aqui falando sozinho. Mas então vamos lá. Você recebeu, assim, você viu algum pedido? Paga meu gás, paga minha energia. Assim, você achou um absurdo, alguma coisa assim? Alguma conversa ou alguma coisa, algo que você achou absurdo nas caminhadas que vocês fizeram? Então, eu acho absurdo a pessoa pedir algo para si. Porque eu penso na coisa pública para o público, para todos. Então, assim, toda vez que eu vi um pedido, que ainda que seja arruma essa rua aqui... Foi um choque para mim essa questão. Aí tem gente também que você sabe que de repente recebeu uma bonificação lá nos sorteios das casas tal, e ainda quer pedir mais uma casa. Mas eu posso entrar de novo. Umas coisas que você fala assim... Você vai tirar o lugar de outro. Você já tem onde morar, tem gente que não tem ainda, o seu vizinho não tem. Então, assim, essas coisas, esse tipo de coisa me chocou. Não é que foi inesperado, não é inesperado. Eu já tinha feito campanha antes, já tinha visto, mas assim, destoa com o que eu tô acostumada lá. Mas vamos colocar o negócio também ser bem... lembrar que eu tô falando de um país em que as pessoas têm uma super estrutura, ninguém mora na rua, tem pessoas que moram na rua, mas elas teriam acesso, se elas quisessem receber o dinheiro do governo e se cadastrar para conseguir emprego e tal, elas conseguem uma moradia, então assim, tem que entender as proporções também, é um país totalmente diferente do nosso, eu não quero ser injusta com a condição do brasileiro. Claro. Não tenha dúvida. Bom, a gente chega lá também vai levar uns 100 anos para implantar alguma coisa. E agora você veja a característica, só gostaria de saber se você também enxerga a característica da questão educacional, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Porque se você pegar o ensino americano, ele não ensina a pessoa a refletir, ela ensina a ser um robô de linha de produção, não é isso? E é o sistema que a gente adota hoje no país. Nós criamos as nossas crianças, que nem se fosse uma indústria. Você coloca lá no início um garotinho de 3 anos, começa a ir na escola, e ele vai sair aos 18 como um Volkswagen, um robô, né? Essa é a nossa educação. Você vê, e qual é a diferença? Porque qual que é o método? Você enxerga o que de diferente na educação, na Suécia aqui, para que a gente tenha essa visão desses dois lados?
Eu acho que a gente teria que fazer um estudo, assim, muito aprofundado para entender, né? E eu não sou da área da educação, tá, gente? Eu sou advogada, tenho outra formação. Então, a minha resposta mais como advogada, vamos ver, né? Mas você é uma grande observadora. Mas não, eu sou. E eu vejo, assim, algumas coisas que tem no nosso currículo. Tem a questão da educação ambiental. Ela faz parte. Então, assim, eu como presidente do Conselho da Empresa de Lixo, eu tenho um grupo dentro da minha empresa que ela é reservado para ir em escolas, porque eles têm que ir, são chamados tal, para ter essa parte da educação que acontece com os recursos. A gente tem uma escola, então todas as escolas elas podem visitar alguns centros de educação ambiental, tal. Tem muita análise crítica, faz parte do currículo, então quando você faz leitura, tem leitura, uma análise crítica. O estudo religioso, que é obrigatório lá também, ele não se resume à leitura do texto religioso. Ele envolve muito mais filosofia e o pensar diferente. Então, assim, em várias religiões, eles acabam aprendendo sobre várias religiões, como elas funcionam, de onde que elas vêm, por que foi crescendo assim. Então, assim, eu acho que esse pensamento crítico, ele está na escola como parte do currículo. E é lógico que a pessoa vai desde pequena aprendendo a fazer uma avaliação crítica de tudo que ela lê. Isso ajuda fortemente no seu crescimento pessoal, inclusive, né? Bom, e a diferença entre uma campanha para vereador aqui e uma campanha para vereador lá? Conta como é que foi a sua campanha lá. Tá, a minha campanha é fascinante, realmente. Porque, assim, lá você, como... o partido escolhe uma lista que eles falam quais são os meus melhores candidatos. É o partido que escolhe e coloca em ordem. Então, assim, não fica pessoas que mal conhecem os candidatos, porque é amigo, porque não são eles que escolhem, porque eles não têm avaliação de todos os candidatos, não conseguem fazer essa avaliação. Então, a gente coloca uma lista, todos os partidos, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 candidatos por partido, em ordem de preferência do partido, a avaliação que é feita. E essa avaliação é muito rigorosa, tá? São entrevistas com mais de uma pessoa, eles tiram referências, é um processo longo. E aí, quando você vai fazer campanha, você não faz campanha em nome próprio, porque já tem uma lista pré-estabelecida do ranking do que o partido... Então, eu não posso chegar lá e falar, vota em mim, porque você pode, se a pessoa pegar a lista e colocar o meu nomezinho ali, riscar o meu nome, o voto vem para mim. Ela vai para o partido primeiro, mas eu posso ir subindo no ranking se eu tiver muitos direto. Então, assim, o partido, a gente se reúne e decide para quem que a gente vai fazer campanha. E geralmente a gente decide que é o número 1 e o número 2 que a gente vai fazer campanha da lista. Então, no meu caso, eu não fiz campanha para mim. Eu não fiz, assim, eles me colocaram na internet por conta do meu perfil mais jovem do que outras pessoas, que eles acharam que isso seria bom. Então, assim, tudo que era Instagram e Facebook, eles me colocaram por conta do meu perfil. Mas, assim, não teve um panfleto, nada escrito com o meu nome. E eu, quando estava na rua, só do partido. Quando eu estava na rua, eu falava, então, em favor do candidato número 1 e número 2, que são os líderes do partido na época. Você era número 3. Eu era número 3. E o partido, quer dizer, você apresentava as propostas do partido. Do partido. Quer dizer, lá realmente o partido funciona. Não Exato. É igual aqui, onde os partidos praticamente não têm ideologia nenhuma. Não é ideológico. Você se afilia por ideologia, então se o partido se escolhe na lista por ideologia também. Bom, você partiu mais para a área ambiental ou para outra área qualquer? Você começou pelo ambiental e foi para social? Como é que foi o negócio? É muito interessante. Eu tenho uma carreira política esquisita dentro do Partido Verde. As pessoas entram pelo ambiental, eu entrei pelo social. Eu acho que o pensamento social do partido é muito bom, é muito forte. Põe na outra cadeira. Oi, nossa, tá chegando gente. Só fala oi. Entra lá, pega a cadeira. Não, põe a outra aí no meio. Mas eu vou por 5 minutos, só não vejo. Rapaz, agora chegou o trio. O clone. O clone, olha lá. Ixi, falou que era o clone da mamãe. Denunciaram isso aqui agora, viu? Ai, meu Deus. Denunciaram que você era o clone da sua mãe. Droga, descobriram. Bom, fala aí já o seu bom dia ainda, né? Ai, gente, bom dia. Vim só dar um oi, falar oi pra... Recorde o seu nome, o que você fala. Vamos lá, uma esbaforida da rua, né? Eu sou a Thalita Pereira Cunha, filha do nosso prefeito. Reeleito prefeito. Recentemente esteve em Olímpia, apresentou uma peça. Sim. Talvez alguém ainda lembre de mim. Eu vim aqui no final do ano, em dezembro. Isso. E eu apresentei o Jardim da Meia-Noite, que era um musical bem legal, na nossa Casa de Cultura.
E tô aqui agora, vim só falar um oi, prestigiar. Você veio recente, né? Que você não chegou a acompanhar que nem elas a campanha. Eu vim recente, eu consegui em São Paulo, tô dando aula de teatro online. A gente conseguiu manter de alguma forma as atividades e aí fiquei lá, tenho prova, por isso que eu falei, vou só dar um oi. Vou dar uma prova agora para os alunos, então eu tive que vir correndo. Prova online. Prova online. Aí ela acha que ela vai escapar, viu, gente? Ela é tatuadora também, viu? Ela acha que ela vai escapar, mas não escapa, a minha filha, ela é jabazeira, ela é nordestina, ela é jabazeira. Sabe o que é jabazeira? Sabe o que é jabazeira? No passado, os cantores, quando a rádio tinha aquela importância grande, os cantores ofereciam um disco, vários discos, ofereciam uma bolinha pro locutor, né? E ficou chamando de jabá. Então, jabá é isso. Pra conseguir fazer a música passar. Você tem uma ideia, ontem a gente estava transmitindo aqui, fazendo a transmissão, ela no ar pedindo jabá, veio lanche do Rock Ribs, veio lanche do outro, entendeu? Na base do telemóvel jabazeira. Eu tô falando isso porque ela vai te cantar com certeza pra você fazer uma massacrada. Inclusive, eu deixei meu corpo inteiro. Falei, pode rabiscar, não ligo. Bruna, a gente tá namorando essa tatuagem já faz um ano, né, Bruno? Bom, só pra complementar, e você tem algum plano em frente de fazer uma nova peça, alguma coisa? Agora que tá voltando, que já tá voltando em São Paulo. A gente tá com autorização para ter uma casa cheia com até 60%, né, de público. Mas os espetáculos agora precisam voltar a ensaiar, tava todo mundo em casa, quem estava captando, às vezes inclusive a lei já venceu, lei de incentivo. Então agora o negócio vai voltar a acontecer. Aquele espetáculo que eu trouxe aqui para a Olímpia, infelizmente a gente não estreou em São Paulo, a gente começou fazendo uma turnê pelo estado. E veio a pandemia. E aí a gente esse ano ia fazer uma temporada em São Paulo e veio a pandemia. Então a gente tem vontade de voltar com esse. O meu programa na TV Cultura continua acontecendo, passa aos sábados. Fala o nome. O programa chama Tá Certo, passa aos sábados e domingos, sábados e segundas. Eles trocam, a TV Cultura, esse programa tá já na nossa 4ª temporada. E aí eles às vezes fazem um remanejamento, então agora mudou, vai ser sábado e domingo. E é um programa infanto-juvenil, mas assim, é pra família toda, super divertido. Quem tiver livre aí de bobeira no fim da tarde às 5h30, liga na TV Cultura, que é muito legal. Tá aí, jabá também. Jabá, tá aprendendo. Jabazeira também, essa também é jabazeira. Claro, já dá um... Só para matar... espaço, a gente aproveita. Para matar a curiosidade, no mundo artístico, muita gente acabou passando necessidade, porque não teve desemprego e tal. Você teve casos de pessoas que você conhecia? Muitos amigos. Eu cheguei a fazer feira para alguns amigos e levar em casa. O setor da cultura ficou completamente abandonado. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma iniciativa com alguns outros atores e diretores amigos, chamada Assista, que foi um portal para assistência. A gente conseguia, porque tinha muito diretor, gente de renome, que estava em casa parada. Então a gente falou, bom, essas pessoas não têm como doar dinheiro, mas a gente consegue oferecer aula, material humano riquíssimo. Então a gente montou uma plataforma e todo o dinheiro das aulas, feitas assim, com grandes nomes do teatro musical e do teatro brasileiro, todo o dinheiro era revertido para a compra de cestas básicas. Então, assim, a gente de alguma forma conseguiu se organizar, mas assim, é um setor que ficou completamente desamparado. E o auxílio saiu muito depois, né? Porque saiu agora, depois, né? Agora. A Lei Aldir Blanc saiu agora. Alguns amigos conseguiram, outros não. Mas, por exemplo, para quem é ator, não é englobado por essa lei. Então, assim, quem é produtor de teatro, diretores, donos de espaços de cultura, eles até conseguiram algum tipo de assistência por essa lei, mas quem é ator não conseguiu. Então, as pessoas continuam e aí faz publicidade de casa, filmando com celular, trabalho que aparecer. Mas, assim, não vou dar nomes, mas, assim, um dos atores do elenco que veio para cá, que é um grande ator, tem um nome no mercado, estava procurando vaga para trabalhar de motoboy de aplicativo. Meu Deus. É desse jeito. Não desmerecendo o motoboy, mas... Claro. Mas teve que mudar completamente. O ramo. Aqui também, nós tivemos várias pessoas que mudaram assim. E eu falo que a veia artística, a arte, né? Segundo Nietzsche, o cara se transforma no super-homem quando está em estado de arte. Exatamente. Então é complicado. Eu também tive muitos colegas lá em São Paulo, por ser da área do turismo. O turismo sofreu muito, não só aqui em Olímpia. Mas eu tive vários colegas que tiveram que começar a fazer Uber, começar a fazer outros
bicos para conseguir complementar a renda ou passava fome, né? Que situação. Você acredita que volta ao normal, começa a voltar? Quando você acha, quanto tempo mais ou menos você acha que volta tudo ao normal? Eu não quero ser otimista para não cair do cavalo. Para não ter uma segunda onda. Porque a gente é uma previsão muito difícil de fazer, ainda mais que eu não tenho nada a ver com a área da saúde, né? Mas eu imagino que daqui a 1 ano a gente comece a ter as pessoas voltando a ter o teatro como uma possibilidade quando elas pensam num momento de lazer, de cultura, porque assim, mesmo que as prefeituras, o governo autorize a volta desses espaços, a população ainda está muito insegura. Então, até para votar, né? Pois a gente viu muita gente não escolheu não votar porque está com medo. E é claro, né? Que bom que estão com medo, sinal de que a população realmente se conscientizou do perigo que é essa doença, mas... Depois do estrago, né? Pois é. Depois do estrago. Um pouco tarde. Bom, e no turismo acho que a situação não vai demorar tanto tempo assim, né? Sim, eu acho que o turismo agora começa a se reerguer, mas as pessoas a renda diminuiu muito, então não é prioridade. Né? A gente não sabe se vai vir uma segunda onda ou não, então eu sinto que muita gente prefere guardar esse dinheiro do que fazer uma viagem, então tá todo mundo esperando para ver o que vai acontecer, para se sentir seguro de começar a viajar. Moral da história, vai tudo depender da economia, né? Vai depender do dinheiro circulante. Então tá bom. Nayara, e já falando de pandemia, falando de crise, vamos lá, e como é que foi lá na Suécia? A crise? Porque lá, inclusive, foi um dos países que causou mais polêmica, né? Na Europa. Uma super polêmica, porque eles optaram por não seguir as recomendações que os outros países da Europa estavam seguindo, que é de fazer o lockdown, né? Fechar o país completamente, ter que ter autorização para sair até para ir ao mercado. A Suécia não fez isso, a gente não usa máscara, a gente tem muita restrição, mas é muito menor do que nos outros países. Por exemplo, era no máximo 50 pessoas podiam se reunir no mesmo local. Hoje, agora, eles acabaram de reduzir isso para 8 pessoas, no máximo. Porque eles estão com medo da segunda onda. Sem máscara, tudo funcionando, transporte público. Então, e é por isso que a gente tem que colocar tudo em perspectiva. A Suécia é um país com baixa densidade populacional, então tem pouca gente morando na Suécia. A Suécia é o país com o maior número de pessoas que moram sozinhas. Isso quer dizer que quando você fala faço isolamento, na Suécia a gente já vivia em isolamento. A gente não tem a situação que a maioria dos países tinha, que outras capitais do mundo têm. Então, as medidas que foram sendo tomadas... e o sueco é extremamente disciplinado. Então, quando o governo fala trabalhe de casa se for possível, para eles é o mesmo que falar você está trabalhando de casa a partir de hoje. Eles cumprem, é um negócio assim fantástico, porque eles entendem quais são as consequências, né? Então, ele pôde adotar uma política totalmente diferente, que a gente só vai saber se deu certo ou não na hora que tudo acabar. Então, assim, a segunda onda tá vindo, tá na Europa, quase a Europa inteira já tá numa segunda onda muito forte, muito grave, em alguns lugares mais grave que a anterior, mas a Suécia, a segunda onda ainda não chegou no nível que já chegou nos outros países. Então, assim, a gente tá esperando e a gente não quer que fique igual, mas tudo pode acontecer. Então, assim, se deu certo eu não sei. Vamos ver daqui pra frente. Mas pro país, na condição, foi o que os especialistas falaram que era mais adequado. Então, mas exatamente o que foi feito e o que foi no começo e o que está sendo hoje? Como que funciona hoje? Então, no começo, quer dizer, na primeira pandemia. Então, assim, na primeira eles fizeram a restrição no máximo 50 pessoas, você tem que ter um distanciamento de 2 metros entre um e outro nos caixas, você teve que colocar um vidro na frente de todos os caixas, em todos os mercados, banco, todo lugar que tivesse um caixa tinha que colocar na frente. Tem um espaçamento entre mesas em bares. Não se junta 10 mesas. Exatamente, não podia. E lá a educação, a pessoa segue a risca. A pessoa segue a risca. Então, assim, o lugar que não tinha marcado no chão, as pessoas estavam seguindo normalmente a fila com espaçamento. O que acontece? Então, tinha 50 pessoas no mesmo local, podia se reunir. Ok. Agora, acabou de baixar, que são no máximo 8 pessoas no mesmo local. Então, assim, é uma redução enorme. Agora, eles estão pedindo para que eles não impedem, mas eles pedem para
que as pessoas não andam de transporte público se não for extremamente necessário. Antes, eles estavam falando, se puder evitar, evite. Agora eles estão, não faça. Eles também deram a liberdade de cada município determinar medidas próprias que fossem adequadas. E antes estava sendo só no âmbito, seria aqui federal. Agora, o âmbito municipal, ele pode... Então, indo de um município para o outro, você tem uma diferença. E agora estão testando mais, que eles não testaram ninguém no passado, então eles estão testando. Que mais? Bom, estão tomando algumas medidas. Uma coisa importante, a semana passada eles restringiram então que os bares só podem vender álcool até as 10 horas da noite. Como a pessoa não pode vender álcool depois das 10 horas da noite, tem muita gente indo para casa mais cedo ou não ficando depois do trabalho, só até as 10 horas eu prefiro ficar em casa. Então, com isso, eles estão tomando essas medidas para tentar fazer com que as pessoas parem de sair. Por quê? Apesar da gente ser bem disciplinado na Suécia, nós somos humanos, né? Ninguém tá achando legal ficar em casa o tempo todo. Então, assim, tem muita gente que tá dando aquela saidinha, fazendo aquela coisa diferente porque cansou. Mas lá ainda o pessoal é acostumado a viver sozinho, né? E aqui no Brasil que ninguém é acostumado a viver sozinho. Aqui, no caso, por exemplo, que foi orientado mais a questão dos idosos, as pessoas que têm comorbidades, etc., no isolamento, num momento mais de maior pico, tinha muita gente que fazia compras, ia no supermercado, tal. Os supermercados começaram a entregar em delivery, né? Mercado entregando em casa. Lá, como é que foi isso? Teve alguma coisa nesse sentido? Então, teve, assim, já tem, né? É um país muito digitalizado, então, assim, até bilhete de ônibus no celular, muita coisa é feita pelo celular mesmo, de qualquer forma. Mas a gente teve que se organizar como sociedade civil. Então, assim, no meu caso, eu tô lá no partido, a gente tem muita gente... É normal que as pessoas se engajem politicamente em partidos políticos depois de uma idade, quando eles se aposentam. Então tem gente de maior idade... Você usa... Não, como é que você fala? Muito maior. Então as pessoas mais idosas, e aí a gente se reuniu. Então assim, no meu caso, meu marido ofereceu para todo mundo do partido, olha, se alguém precisar, me manda mensagem, eu vou com o que você precisa, eu vou no mercado, compro para você. Isso a gente fez no partido, um monte de ONG ofereceu o mesmo serviço, mas foram as pessoas se ajudando mesmo. Bom, você acredita, porque lá é o seguinte, o número de casos, quando o país ou a cidade ou as pessoas tomam medidas que acabam surtindo efeito, o número de contaminados e o número de mortes é menor. Lá o número de vocês foi maior na Europa, né? Proporcionalmente, a cada 100 mil pessoas, aquela coisa toda. Mas ele não foi tão grande como nos Estados Unidos e no Brasil. Então a possibilidade dessa segunda onda, ela acaba existindo, não é isso? Em razão disso. E você acha que nessa proporção, realmente, na Suécia, o número de contaminados foi bem inferior ao nosso aqui? E possa bem realmente existir? Eu não sei se o número de contaminados foi inferior, porque a gente demorou muito para começar a testar. Foi um erro da gestão, realmente. Não tinha como fazer o teste, eles não tinham laboratório para testar o quanto precisava testar, eles tiveram que se organizar e demoraram muito. É uma crítica que o próprio governo faz a si. Mas, assim, o que aconteceu na Suécia, o que vem se mostrando é que tem vários países que têm uma taxa maior que a nossa, de porcentagem de acordo com o tamanho da população, né? De pessoas que morreram. Então, você tem a Inglaterra, muito pior, a França, a Holanda, a Bélgica, vários países com uma situação muito pior, Itália, Espanha. E esses já estão num pico muito alto. Agora, nesse momento, a Suécia não está lá. E a Suécia está abaixo deles em quantidade de gente que morreu. O número, proporcionalmente, é alto. Só que a gente... essa segunda onda está vindo... Tem muita gente sendo contaminada na segunda onda, mas não tem tanta gente morrendo quanto na primeira. Então, eu não sei se o vírus mutou. Tem um questionamento se agora o vírus está mais fraco. O que está lá na Suécia, né? Não se sabe, mas assim, eu acho que é cedo para falar se deu certo ou se não deu. A gente vai saber. Tem que rezar para que surja uma vacina o mais rápido possível. Eu vou precisar ir. Eu agradeço. Outro dia a gente bate em dezembro ela volta. Fiz uma visita de médico. Você não está tão longe assim, né? Eu tô logo ali em São Paulo. Fiz uma visita de médico, mas vim para prestigiá-los. Parabéns um abraço, mais uma vez viu? Pelo trabalho. E sempre que precisarem conversar sobre teatro e qualquer coisa dessa área, me coloco à disposição. Adoro vir aqui, adoro vocês. E então,
Vocês vão ter que aguentar essas duas, tá? Sinto muito. Coisas de irmã. Coisas de irmã. Também te amo, né? Tudo de bom, tudo de bom. Beijo. Aê. Tchau. Isso aqui já tchau. Isso, agora vem mais pro meio para poder falar aqui. Vamos acomodar. Ó, a pandemia nossa aqui, a parte econômica é a mais atingida, não é isso? Na Suécia, eu acredito também que deva ter tido pelo menos os meus cachorros, tá? Os guardiões, segurança. Na Suécia também eu acredito que deva ter, não na intensidade que teve aqui, né? Tinha tido lá. Aqui nós tivemos o tal do auxílio emergencial, que realmente evitou que a gente fosse para um estado de sítio praticamente, porque quando a pessoa começa a não ter dinheiro, ela vai assaltar, então nós não tivemos isso. E lá, como que foi essa situação? Como é a situação, né? Porque lá não é só na pandemia, né? O pessoal tem o auxílio. Então tem que pensar de novo, que é um estado muito rico e que assim, tem muita indústria de tecnologia. Então, assim, é lógico que pegou como pegou todo mundo, mas assim, primeiro que o país não fechou completamente, em nenhum momento. Então, até o barzinho da esquina, o restaurante e tal, ele ainda conseguia gerar alguma coisa para conseguir se manter. Muita gente, mesmo assim, entrou em falência. Mas, por exemplo, na área da cultura não teve que fazer, teve que encerrar, teve que fechar. Na área de esporte também, não pode jogar futebol, basquete e tal, então os torneios pararam, eles pararam de ter recurso. Então, o governo começou a dar dinheiro também para as áreas. Então, assim, ou dar para a organização, ou fazer programa para as pessoas que estavam desempregadas. E teve um grande programa desde o início que qualquer empresa que precisasse demitir pessoas, eles falam assim, não demita, a gente cobre para que você dê uma licença para as pessoas durante um período. Então, podia ser uma empresa gigantesca, Scania, que é uma empresa grande. Ainda assim, o governo cobria o salário do funcionário para que ele não precisava ser demitido. Porque se você demite, lá na frente a coisa se normaliza, você tem que readmitir, uma série de leis trabalhistas, você não pode readmitir a pessoa, porque aí lá vai. Então, eles fizeram isso e muita empresa entrou, tendo muito desconto. Eles tentaram, por exemplo, a aviação parou, né? Então, eles tentaram pegar comissários de bordo que tem uma formação que não é na área da saúde, mas que é fácil você dar um curso para complementar, para tentar usar de enfermeiro para os casos que não fosse de Covid, para os outros do dia a dia, assim, do hospital, para as pessoas que cuidam desse dia a dia mais simples pudessem atender Covid. Então, eles tentaram remanejar a situação, mas a economia lá não está como está aqui, mas também está sendo prejudicada, né? Qual que é o principal ponto negativo que você acha? Na Suécia, por exemplo, seria o número de pessoas que se drogam, acho que é o caso da Suíça, né? Isso, né? Se eu não me engano. Qual que é o ponto negativo? Eu tive um amigo suíço que ele falava assim para mim, ora, a grande problema da juventude, quando você mora num país como a Suíça, no caso dele, é que você já sabe o que você vai ser daqui a 20 anos e o que você vai ser daqui a 50 anos. Né? Ele veio para o Brasil justamente por isso, para ter uma interrogação. Né? Ele estava recém-formado em engenharia e veio para cá para tentar a sorte mesmo. Seria esse um problema lá? Não? Eu acho que o maior problema lá é depressão, é solidão. Tem até eu estava falando que as pessoas vivem em isolamento, agora você imagina isso aqui ser sua vida. Então tem uma depressão enorme, tem gente, principalmente idosos, que os filhos meio que abandonam, porque é dever do governo cuidar deles, dos idosos, se eles tiverem algum problema. Então, assim, tem gente que morre no apartamento e demora 6 meses para ser encontrado, morto, fica morto. Porque ninguém visita. Então, assim, o problema lá é solidão, alto índice de suicídio, né? Então, eu falo assim, nem tudo são flores. É um país que funciona muito bem, a economia roda, você se sente muito seguro, sabe? Na parte econômica, segurança realmente de não ter crime, muito pouco, só que você se sente muito sozinho. As pessoas não são calorosas como aqui no Brasil. Será que é por causa da própria capacidade de reflexão e a pessoa passa a ser mais exigente, alguma coisa assim ou não? Eu não sei se é uma questão cultural. Lá eles falam, eles têm muito respeito ao outro. O respeito do seu espaço. Então, se você está triste, é problema seu e eu não quero entrar no seu espaço, perguntar o que você tem e eles acham que eu estou invadindo o espaço do outro. Então, assim, não tem fofoca também. Mas tem fake news.
às vezes tem fake news, mas é mais do partido menorzinho de esquerda, tal, tem mais interpretação equivocada, eu diria, de informação. Não seria mentira, né? Não é nem mentira, eu acho que a interpretação é gente que fala coisa sem ter embasamento. Mas grande parte no Brasil também né? Quando não é aquele preparado que sai dos gabinetes do ódio, realmente é isso, né? Eles falam umas bobagens e falam assim, Eu acho que além disso, tem a questão climática lá, porque é muito frio e aí tem aquele período que quase não tem sol, né? O dia inteiro fica escuro e as pessoas se isolam. Isso acaba deprimindo também, né? O oposto daqui, né? Pois é. Aqui é sol o tempo todo. Bom, mas o que o vereador faz lá? Sabe que eu não sei, tô brincando. Não, primeiro, o vereador lá recebe salário? Não recebe salário. O vereador não recebe salário. O vereador, eu vou te falar, assim, a gente, como é tudo feito em partido, dentro do partido, então a gente determina junto com o partido o que vai ser feito. Então a gente tem que, todas as questões parecidas com o que tem aqui, a gente tem que tomar decisão. Só que as secretarias, que são compostas pelos políticos também, então, por exemplo, Secretaria de Educação, ela toma a maioria das decisões. Vem pra gente se tiver que fazer uma mudança muito radical no currículo, vem pra gente se você tiver que fazer uma mudança orçamentária, aí vem pro vereador, mas o vereador, a gente se reúne uma vez por mês, das 5 às 8 mais ou menos, a sessão. E como que acontece essa sessão? Como que ela funciona? Ela é extremamente burocrática, tá? Então, você dá oportunidade para todos os partidos, geralmente partido da oposição, vem e faz algum questionamento sobre uma área específica, ou tem uma ideia, eu quero que isso aqui seja implementado, e pode ter um debate sobre o assunto, e aí você tem que olhar tudo que é auditado, porque todas as secretarias são auditadas, então às vezes vem o auditor, conta pra gente o que ele viu, se está tudo de acordo, se não tá, então a gente discute se a secretaria está fazendo um bom trabalho ou não. E tem algumas coisas que são obrigatórias. O orçamento é obrigatório, obviamente, como em todo lugar, e acho que é isso que dá o maior trabalho para a gente. Você tem as taxas do município, que tem, então, taxa de lixo, você tem que ser aprovada também pelos vereadores, mas assim, o trabalho ele é reduzido porque muita coisa é feita na secretaria, delegado para secretarias. Então, o trabalho de legislar, que nem aqui, né? O cara, cada sessão, às vezes, tem 3, 4, 5 leis. Porque aqui o prefeito não pode fazer nada que não tenha a lei específica obrigando, deixando ele fazer aquilo. Lá, esse tipo de leis, assim, não existe lá. O que já tem é o que funciona. Existe uma Constituição, tem uma Constituição e tem todas essas legislações que, na verdade, elas não são leis, às vezes é uma diretiva, isso também passa por nós, mas assim, isso é trabalhado pelas secretarias, então você vai ter um negócio que seja da Secretaria do Meio Ambiente, já foi discutido por todos os por todos os partidos em 2 níveis, pelo menos, até chegar no vereador. Quando chega para mim, já foi discutido, então ela é basicamente aprovada, porque tudo que teve que ser alterado já foi alterado, ela já tem que ter sido aprovada em outros níveis, né? E como que é o sistema lá? Qual que é o sistema do país? É o parlamentar, né? Parlamentar? Isso. Então, mas como funciona? Explica para o pessoal saber como é que funciona, para ter uma ideia de... Né? Bom, eu estava falando das listas, né? E por que é assim? Porque você é o sistema parlamentar, você tem um voto que ele é direto no partido, mas depois você escolhe indiretamente o prefeito da cidade ou o primeiro-ministro. Então, o que acontece é que você não vota para prefeito, você não vota para governador, você só vota para as pessoas que vão sentar na Câmara, os vereadores, os deputados, e aí eles escolhem quem vai ser o presidente, quem vai ser o governador, quem vai ser o prefeito. Então lá existe a estrutura também, Estado... União, Estado e município. Isso, existe. A mesma estrutura que aqui, só que funciona, a parte de eleição é diferente e a distribuição dos poderes, ela também das competências, ela também é um pouco diferente daqui. Agora, a corrupção existe, né? Existe, mas não é diferente. Tem pouquíssimos casos. Não tem, por exemplo, compra de voto, não se mexe com muito dinheiro, sabe? Não tem isso também.
Às vezes você tem um caso de corrupção, você tem muito de empresa, na verdade, tentando fazer negócio com outro país, tem essas... isso acontece, mas eu nunca vi no meu município. Mas, por exemplo, agora estão fazendo uma investigação de um lugar, um estacionamento que foi construído sem que seja feita uma licitação. Como não houve licitação, e foi mais caro do que inicialmente projetado, então agora tá sendo feita uma análise, uma vistoria, etc e tal, para ver que se teve algo lá. A pessoa já foi demitida, o que era responsável, independentemente de já ter saído ou não o resultado. Como não teve licitação, gastou mais do que era, eles colocam como incompetência e tá inepto pro trabalho, independentemente se houve corrupção ou não. A gente não acha que houve corrupção, a gente acha que foi inépcia mesmo. Mas essa pessoa que saiu, por exemplo, ela tem direito a ter uma renda mínima, alguma coisa assim, ou ela... Tem. Não, tem. Ela não vai ficar... Não. O que acontece? É um funcionário, porque não é político, esse é um funcionário, sim. E aí esse funcionário, você faz o acordo para ele sair, eles nunca falam que foi demitido, eles sempre falam que foram que escolheram. Aliás, estou falando aqui que o cara foi demitido porque eu acho que ele foi demitido. Como não é a minha área, eu sei como é que a coisa funciona, entendeu? A pessoa, né, faz um acordo e aí ele sai. Mas ele tem primeiro a multa trabalhista, porque ele é contratado. Depois da multa trabalhista, ele tem direito a ir pro INSS da Suécia, que paga 80% do salário da pessoa. Da pessoa Durante um ano, depois vai reduzindo, ele pode ficar desempregado, acho que até 2 anos? Acho que é isso. E tem um salário mínimo, alguma coisa lá assim, não? Não tem. É muito esquisito, né? Não tem salário mínimo. Eu não entendia. Como é que um país como esse aqui não tem salário mínimo? Mas os sindicatos são muito fortes. Então, apesar de não ter um salário mínimo, tem o salário mínimo determinado pelo sindicato. O sindicato fala, não pode contratar ninguém para ser caixa de supermercado que ganhe menos de X, ou para que seja empregada doméstica que ganhe menos de X, para ser secretário que ganhe menos de X. Então, acaba que o sindicato é muito forte e você não consegue contratar para pagar muito pouco. Você falou para mim uma vez, da outra vez, que lá o pessoal que recebia que estava desempregado e tal, que recebia essa renda mínima, a chance, ele tinha como almejava arrumar um serviço porque ele ia ganhar mais do que ele ganhava fazendo essa renda mínima, né? Então, quanto ganha, por exemplo, uma doméstica ou uma caixa de supermercado, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia que você falou? Ninguém ganha menos do que R$6.000 na Suécia. Rapaz. Mas o custo de vida é alto também. O custo de vida é altíssimo. Uhum. É altíssimo. Mas R$6.000 lá daria hoje 1.000... Na verdade, dá 15 mil coroas é o mínimo. Aí depende, pode ser 6, 7 mil coroas, R$7.000, depende do câmbio que você usar. O que eu acho muito interessante desse sistema deles, dessa questão de ter um salário justo, né? É que a pessoa consegue escolher a profissão dela por vocação. Ela não vai decidir ser médica ou engenheira porque ela acha que ela vai conseguir ter um salário melhor, maior. Se ela quiser ser, sei lá, motorista, ela vai... Isso é questão da educação, né? Sim. Porque na medida que você consegue ter reflexão, você consegue se conhecer, logicamente você vai trabalhar naquilo que você sente prazer. Porque o trabalho, ele vem de um instrumento de tortura, a palavra trabalho, né? Que era o traz-passe, né? E trabalhar, na verdade, é para escravo, né? Quem não faz o ócio criativo, ou você exerce uma função em que te dá prazer. Porque se você for avaliar mesmo, no Japão, que o pessoal trabalha 12 horas por dia, se o cara fizer... por isso que lá também tem depressão por causa do trabalho. Porque você é escravo, é um robô 12 horas por dia. Né? Pois que você vai viver? E apesar disso que ela falou fazer total sentido, tem muita gente ainda com depressão que não consegue achar a sua vocação, né? Mesmo tendo a oportunidade de estudar o que quiser, mas o que eu acho mais interessante do sistema é que você começa a pensar no valor da hora da pessoa. Não é no que ele faz especificamente. A hora em si tem um valor. Então, assim, se você trabalhou 8 horas, por que as suas 8 horas valem muito menos que as 8 horas da outra pessoa? Uhum. Então, eles têm uma regra social, você não precisaria ser assim, que é a pessoa da base, ela não pode ganhar mais do que 10 vezes menos do que o CEO, o presidente da empresa. Então, você tem, no máximo, 10 vezes. Então, aqui no Brasil, se você tem um salário de, sei lá, R$1.500, a pessoa que é presidente da empresa ganha no máximo 15 mil. E a gente sabe que não é assim, né?
Mais ou menos, se você fizer essa coisa, o que ganha lá, uma balconista lá, uma caixa que ganha 6 mil, equivalente a 6 mil reais, se ganha 10 vezes mais, ganha 60 mil, um CEO, né? Pois é. Aqui no Brasil também, o CEO ganha na faixa de 40 a 60 mil. Só que o nosso aqui, o auxílio emergencial nosso era 600 reais. Só que você ganha, só que você paga muito mais imposto quando você passa de uma faixa. Então assim, você paga 20%, 30%, depois você começa a pagar 50% de imposto quanto mais você ganha. Então assim, os cortes lá é muito mais pesado. Então você acaba achatando, ainda que seja 10 vezes mais, você achata. Quem paga imposto lá? Todo mundo que trabalha lá. Sim, mas ele é taxado do cidadão ou é taxado das indústrias, etc? É o IR, né? É do cidadão. Tem um imposto para a empresa, mas você tem o IR mesmo, que se paga onde tem uma arrecadação. Na verdade, então, quer dizer, o que é? Não dá para um Estado tutelar todos os seus habitantes se não taxar alguém. Né? Não tem como, não vai tirar dinheiro. Essa é a base do princípio. Aliás, a esquerda de hoje, ela trabalha com isso, né? Que você tem que taxar. Na verdade, a social-democracia hoje é o que se defende, o que a esquerda defende. Então, o que acontece? Você pegar o cara que ganha 100 mil reais por mês, se ele pagar 10%, que seria o que paga o mais pobre, é uma injustiça. É por isso que você tem que cobrar os 50% dele para que ele possa subsidiar o cara que está desempregado lá na base. E aí tem outras coisas, né? Vamos falar de produtos. Tem produtos que são mais taxados do que outros. Então a gente começa a falar produtos de luxo, querem estabelecer agora que produtos de luxo vão ser mais taxados. Ou produtos que hoje a gente fala, se faz mal à saúde, geralmente tem o maior imposto. O cigarro aqui. É o cigarro. Então você tem sobre o álcool e tal. Mas e o que destrói o meio ambiente? Por que não é? Porque você tem que ter recurso para depois limpar o rio. Concorda? Para você ter água potável em casa. Então você tem que taxar. Vai taxar do quê? Melhor taxar de quem compra o produto que vai poluir. Então, assim, agora eles estão mudando muito, desde que o Partido Verde entrou no governo, né? Eles têm mudado a forma de imposto, né? De taxar. Aí sai dessa base, né? E a questão de atendimento à saúde, atendimento médico, como que é lá? Então, gente, vocês vão ficar chocados, tá? Mas a saúde de Olímpia e de muitos municípios é muito melhor do que atendimento que a gente pode ter lá. Para eu dar um exemplo para vocês, eu tive um amigo que recentemente ele cortou a mão com uma bobagem, com uma faca em casa, mas cortou, tá? Não vou ser mais ilustrativa, porque tem gente que não vai querer ouvir isso, mas cortou. E aí ele foi para o hospital, mostrou a mão, ia ter que costurar tudo junto de novo, por assim dizer. Eles arrumaram e enfaixaram, não tinha como operar no dia, ele ficou esperando para operar no dia seguinte em casa. Com um pedaço cair. Então assim, o sistema, apesar de ser um país com dinheiro e tal, não dá para ter o tipo de atendimento que as pessoas esperam. Então assim, ninguém fica sozinho num quarto de hospital. Porque todo mundo divide tudo. Você espera para fazer exame. Não é que tem assim toda hora que você... Agora com o Covid eles estão dando, mas assim, o atendimento que você recebe aqui que é muito mais imediato do que lá. Lá você tem que esperar, você entra na fila. Você espera 6 meses. Já cheguei a esperar 6 meses para conseguir falar com o médico. Você é especialista e tal. Mas o sistema lá é só público ou ele é privado também? Tem uma parcela mínima do privado que eu nunca usei. Ninguém usa, é pouquíssima gente. Eu diria que é um pessoal snob que usa. Não, gente, porque até o rei e a rainha usam o sistema público, entendeu? Não faz. Tem uma questão lá na Suécia também dos exames preventivos que a gente tem, que a gente faz. Não tem. E lá não tem. Não tem exame preventivo. Tem assim, Papa Nicolau. Uma vez a cada 3 anos, porque é o que falam. 3 anos. Uma vez a cada 3 anos é Papa Nicolau. Você não faz nenhum exame preventivo de ver colesterol, sabe? Mamografia. A partir de uma idade bem avançada você começa a fazer.
mas não faz. Mas será que é em razão da falta de necessidade disso? Porque o pessoal falta de recurso. Ou falta de recurso mesmo? Falta de recurso. Eles preferem investir mais em educação, se investe mais. E saúde custa muito, né? É muito caro saúde. Eu sempre costumo falar que na social-democracia o filho do lixeiro, né? Não desmerecendo, mas é uma profissão que não necessita de formação, né? Isso é uma formação técnica mínima, né? Ele tem a mesma chance de fazer medicina, por exemplo, que no Brasil seria, do que o empresário, o grande empresário. O ensino lá é totalmente público e isso acontece realmente? Ele é público e se você está estudando, você ganha para estudar. Você ganha um valor básico para você poder comprar livro, mais para essas coisas, só que você tem um empréstimo a preço de banana, literalmente, que o governo te dá para você conseguir se manter enquanto você estuda. E aí, porque eles querem que as pessoas, quando estude, só estude. E aí, depois ele paga esse empréstimo para o governo quando ele estiver empregado e vai pagando aos pouquinhos. Então, as pessoas pagam até os 50 anos de vida, eles pagam. Se você ficar desempregado, você para de pagar o empréstimo. O intuito é não sobrecarregar para a pessoa fazer a opção mesmo de querer estudar. Mas você estava falando assim que todo mundo tem a mesma oportunidade. Apesar da gente dizer isso, tem uma questão psicológica que é assim, quando você nunca viu ninguém na tua família estudar, quando ninguém tem base, ninguém chegou lá, e você é jovem e te é oferecido um emprego, você larga a escola mais cedo. Então você tem um problema na Suécia de algumas famílias, mesmo tendo acesso a tudo, ninguém encarar o estudo, porque para se formar na faculdade não é fácil, você tem que estudar 4 anos, 5 anos, e ele nunca viu um bom exemplo dentro de casa, ele não vem de uma família que lê, então assim, acaba mesmo assim não indo estudar. Então tem muitos grupos que não saem, não consegue fazer, a gente fala que é a viagem de classe, a gente chama, não consegue mudar da classe social. E é muito definida essa questão de classe lá? Não é tão definido assim, porque as pessoas não ganham muito mal. Então, mais ou menos quantas classes você identificaria lá? Eu diria 3. Sim, que você consegue ver, sabe? Que tem... Mas é muito, não é a mesma coisa. Uma diferença não muito grande, né? Não, porque olha só, eu pego transporte público, eu nem tenho carteira de motorista. Os senadores pegam transporte público. Aliás, quando eu tenho algo do partido, eles mandam, vai ser em tal lugar e se manda qual é o ônibus de linha que é pra pegar. Aqui no Brasil... Não, é assim. Então você imagina, se você tá pegando trem, você encontra o senador no trem com você indo trabalhar. Então, o restaurante, todo mundo... Você vai comprar uma pipoca no cinema, ela é mais cara. Mas eu acho que no Brasil ela é muito mais cara, que quase impossibilita a pessoa de ir ao cinema e comprar a pipoca. Ou você vai no cinema ou você come pipoca. Exatamente. Os dois não tem jeito. Lá, assim, não tem essa... todo mundo... Não é que todo mundo vai ao cinema todo dia, não tô falando isso. Mas assim, se você quiser, você tem como ir. Tem como participar. Tem como ir nos restaurantes, entendeu? Lá você falou de questão de solidão, que é o principal problema, depressão, etc. Como é que é a vida social lá? O pessoal... Então, justamente, se lá é um país de depressão, o alcoolismo também teria que ser o segundo no ranking. Exatamente. Teve um problema enorme de alcoolismo. Boa que você falou disso, Bruna. Porque a Suécia, para vender álcool, só pode ser comprada em um lugar específico que é controlado pelo governo. São lojas do governo. Ou bares que tenham a licença para vender e tal, e é difícil conseguir. Tem um horário restrito para você comprar, não fica aberto o tempo Domingo todo. Não abre, por exemplo. A loja que você compra álcool não abre. No mercado não tem. O que tem é cervejas com o teor alcoólico baixíssimo. Então, mas as festas são chatas também. Não tem álcool? Se ninguém conversa com o outro, se eu estiver chorando, ninguém vem me consolar. Pra que vai fazer festa? Eu vou fazer um dengo. Então, eu sou a pessoa das gafes, tá? Porque eu sou, assim, pro Brasil, eu sou uma pessoa que não sou tão expansiva. Mas na Suécia eu sou extremamente expansiva porque eles são muito mais sérios. Aí eu faço piada, eu rio sozinha. Eu fico assim, eu falei, eles devem achar que eu sou louca, porque eu tô lá, assim, conversando com as pessoas
é péssimo, assim, nem tudo são flores, tá vendo? Uhum. Eu ouço, às vezes, porque a gente tava conversando, tem aquela política do outro partido, ela é boa, ela é competente, mas ela é meio esquisita, né? Outro dia ela sentou comigo e começou a falar do relacionamento dela, do marido dela. Eu falei, qual é a parte esquisita? Tô esperando, né? Porque a gente senta e bate papo, não, porque me casei, não sei o que lá, conheci meu marido aqui, ali, você conversa. Mas lá ninguém quer saber. Lá ninguém quer saber da sua vida pessoal, entendeu? E causa solidão, te causa uma sensação de estar sozinho no mundo, você não tem que dividir. Festa de faculdade é de chorar de ruim. Assim, eu tava fazendo mestrado e falei, tem uma festa de faculdade aqui. Aí o pessoal jogando um negocinho que você coloca o taco no chão, aí sai correndo, aí cruza e bate. Qual o nome desse jogo, gente? Eu jogava quando era pequena aqui na rua. Taco? Aí eles jogam festa de faculdade com o pessoal jogando taco. Eu falei, gente, não tem ninguém aí dançando. Não tem cerveja, não tem música, né? Não tem, né? Ninguém dando risada, assim. A despedida de solteira da Nayara, quando ela foi casar, as amigas dela até hoje falam que festa horrível. Mas aqui ou lá? Lá na festa. Tá. As amigas até hoje falam que festa péssima. Sabe o que é? Você ir num clube pra dançar. Você sai pra dançar com as suas amigas. E aí você fala, no Brasil você não consegue ter uma pista de dança pra dançar, né? Lá, se você tá dançando, você sai, na hora que você voltar, tá um buraco ali pra você, porque ninguém vai dançar. As pessoas, algumas dançam, mas não é o que é aqui. Entendeu? O calor, né? O calor, não te conhece, tira pra dançar e brinca. Não, lá não. Qual o grupo musical ou cantor que foi mais famoso? O ABBA. Ainda? Eu acho que ainda é o ABBA. Mas eu esqueci de um produtor o Avicii, que é DJ eletrônico e tal, que é bem conhecido, mas tem um produtor que fez essa música da Madonna, da Britney Spears, mas ele é produtor. Eles são conhecidos pela parte de produção de música. Qual que é a bebida mais tomada? Não tem álcool, é água mineral. Mas a mais tomada. Na Rússia é vodka, e lá? Que é mais tomada? Sabe que eu não sei? Eu não bebo mesma, né? Eu faço parte do grupo Ela não bebe, não come, não fala. E é a mais avançadinha de lá. Imagina o resto, Jesus. Eu tô falando. Mas apesar de não ter esse consumo de álcool, eles têm cerveja sem álcool, vinho e champanhe. Tem vários tipos de bebidas sem álcool, mas que são boas. Então, acaba enganando. Bom, Nayara, é o seguinte, você como num partido ambientalista, a Suécia é um país pequeno. Existe alguma vegetação assim, tipo algum pedaço de selva, algum bosque intenso? Existe coisa que se preserva lá? Eles têm uma preservação enorme. Aliás, com a entrada do Partido Verde, a gente criou um maior número de reservas. Então a gente está conseguindo proteger o que não foi destruído, a gente está conseguindo proteger. É um país muito arborizado. Só que é um país pequeno, né? Muito pequeno. Então, é por isso que o Brasil encanta tanto. Porque aqui você tem florestas de tamanhos continentais. Lá não tem, é um país pequeno. Mas o norte, ninguém mora no norte, não. Lá queimou o país inteiro, né? Se fosse computar na Amazônia, queimou quase que o país inteiro. Né? Pois é. Bom, e aí? Você tá parada ou tá estudando? Ou tá, não, eu tenho tá lendo algum livro importante? Ou tá de férias? Como hoje você tá falando? Não, atualmente. Então, como eu não recebo salário, né? Ao contrário daqui? Como vereador é só quando eu tô na sessão, e é uma vez por mês, e com o corona a gente teve que reduzir o número de pessoas que vão, então a gente entrou no acordo que só 50% vai, e aí eu perguntava se não fez por videoconferência? Eles estão colocando agora por videoconferência, eles vão alterar, mas tem que ter um sistema super seguro para não ter depois questionamento sobre se cumpriu a lei ou não, tal, então eles estão meio com medo, mas estão implementando. Eu sou presidente do conselho da empresa de coleta de lixo e resíduos, então eu trabalho com isso, e lá eu tenho um salário, mas ele é pequeno, mas eu trabalho como advogada, né? Eu sou diretora de uma empresa de tecnologia, e eu sou responsável pela operação toda deles na Europa, então eu tô trabalhando muito. Não está de férias. Aqui eu tô de férias desse trabalho, mas eu não tô da empresa de lixo, do conselho,
Porque não para, é política. E você imagina se o lixo... Olha só, tem coisa que a gente não pensa com corona, né? E se eu tiver funcionários doentes que não forem recolher o lixo? O preparo que a gente tem que fazer para que a coisa não pare, porque lixo você não pode parar, é muito maior do que as pessoas pensam, entendeu? Então, assim, eu não posso tirar férias. Porque se eu tirar férias e precisar assinar alguma coisa, quem vai assinar é o partido... que não é o meu partido, se eu tiver de férias. Vai pro próximo da linha, do próximo da linha não é o meu partido. Então eu não tiro assim férias muito, não. Tá de férias, não. Bruno não deu sinal de vida aí? Ele tá só um pouquinho atrasado, mas já tá chegando. Tá. Não, enquanto isso a gente vai batendo papo. Tem problema. Vamos embora. O povo tá gostando aqui. Bom, e a Nayara mulher? Você gostou? Nós tivemos 3 vereadoras eleitas em Olímpia. Então, eu acho que é uma surpresa boa ver que tem um movimento. E se a gente for ver um pouco o que aconteceu também em São Paulo, eu acho que o pessoal fez uma campanha surpreendente, muitas mulheres sendo eleitas e o grupo LGBT também sendo incluído. Eu acho que a gente começa primeiro com representatividade, porque não tem outra forma, a gente tem que começar a olhar, é que nem a Harris, oh meu Deus, a Kamala dos Estados Unidos. Quando você vê, quando você vê que é possível, que tem uma mulher, nossa, ela é vice-presidente dos Estados Unidos, você como mulher e descendente de negros. Pois é. Então assim, isso me faz muito feliz como mulher, porque a gente ainda como mulher é muito machista. Eu acho que por causa da educação, né? E não é só, quando a gente fala de machismo, a gente pensa no homem sendo a mulher, ela é muito machista também. Ela foi criada para isso. Ela foi criada para isso, mas agora a gente está permitindo ela ser vereadora. Você nunca ouviu falar, olha a cor do cara, olha a mulher tem que chofer. Mulher só serve para ficar na cozinha. Mulher para cozinha, mulher tem que cuidar de filho. Essa é uma coisa que você vai crescendo, é o 1-2, é o algoritmo na tua cabeça. Olha, pra você ver o meu próprio preconceito, eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa formação e eu me preparei pro cargo que eu tô assumindo. Eu não entrei lá para fazer graça ou porque eu não ia ganhar dinheiro, né? Eu gosto e eu me preparei. Só que quando eu fui assumir, eu como mulher falei assim, nossa, eu vou sofrer muito preconceito. Eu não sofri um preconceito, porque a cultura lá é diferente. Eles me respeitaram muito desde o início, mas eu tô habituada a vir do Brasil e saber que quando eu trabalhava em escritório de advocacia, que eu fui paquerada por vários advogados. Não, e de forma vamos entrar aí. Te constranger, sabe? Era aquela situação, uma saia justa. Falei, vamos destruir quando assumi o meu cargo. E não. Você vê que eu mesmo demorei para entrar no ritmo. Vamos lá, aí chegou o papito, vamos. Mas só vamos despedir primeiro aqui. Vamos só despedir, né? Aí vocês assistem também. Aí, Fernando. Bom, você vai embora quando? Como é que fica? Qual que é o plano? O que você vai fazer? Você também tá lá? Você tá com ela na frente? Ah, bom. Só porque o Bruno chegou? Que isso? Não, eu vou embora hoje. Eu ia lá em São Paulo. Você sintoniza ZYU 862, canal 254, 98,7 MHz. Estação de frequência modulada. Pegou. Pronto, tá no ar de novo. Então, tô indo embora hoje de Olímpia e aí pro final da semana eu vou pra Suécia e essa aqui é minha companheira, fiel escudeira, me ajuda... Motorista, você não dirige, né? Eu não dirijo, ela me ajuda com tudo. Eu não dirijo e assim, eu tô já um tempo fora, então é ela que sabe onde achar as coisas que eu preciso. Eu dou assim, muito obrigada, e rede nacional. E vai voltar só para a próxima campanha do pai, para o presidente da República, não? Ai, gente, eu sempre volto, né? Ano que vem, né? Eu tento voltar uma vez por ano, mas é que dessa vez demorou mais por conta da pandemia, não deu para voltar antes. É complicado, né? E não tá tendo dificuldade de voo, não, né? Pra lá. Como a Suécia não teve lockdown e nem o Brasil, eu tive sorte, eu tenho os 2 passaportes. Sem os 2 passaportes eu poderia ter sido barrada, mas com os 2 deu.
Então tá bom, sucesso, espero que você volte. E volte mais vezes, pra ele não ficar falando 364 dias de você, tá? Diminui um pouco. E volte mais vezes e quem saiba no futuro venha substituir o pai também como prefeito. Então, tem 4 anos pra você pensar. Então. Pensar, né? Mas muito obrigada. Sucesso. É sempre um prazer. Sucesso pra você. Obrigada. Tá? Pra vocês, né? Pra vocês, né, claro.